E aí pessoal, como é que vocês estão? E como eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto muito de anime. Eu sou um cara fanático por anime. Eu não chego a ser otaku, porque eu não sei de tudo. Mas eu gosto de ver muitos animes, eu gosto de me aventurar ali. Eu estou vendo One Piece, olha só! Consegui, tô ainda no arco da Ilha das Mulheres. Então, se eu falar uma coisa aqui é porque eu não cheguei lá na frente. Então, né? Mas eu estou vendo One Piece, tô ainda na metade, mas vou chegar até o final, prometo. Então eu sou um cara que gosta de animes, eu gosto de ver os animes. Não leio tanto mangá, eu tenho um ou outro aqui no guardado que eu gosto muito. Quando eu gosto muito da obra, eu compro o mangá. Mas eu gosto muito de ver os animes e não tem como eu não fazer um vídeo de anime aqui pro canal, porque eu já fiz alguns vídeos sobre anime, mas faz muito tempo que eu fiz, faz muito tempo. Então eu vou fazer aqui de top 5 vilões dos animes e eu quero deixar bem claro, tá? São os vilões dos animes que eu assisti, tá? Que eu conheço. Se faltar um ou outro, faltou. Bota a sua lista aí nos comentários, vamos brigar também. Eu gosto que os otakus gostam de brigar, eu não quero brigar. Cada um com a sua opinião dos seus animes preferidos, seus vilões favoritos. Eu vou falar dos meus aqui, meu top 5, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar do nosso top 5 aqui, vilões dos animes, depois da vinheta. Em quinto lugar, eu vou voltar pra minha infância, porque esse foi o vilão, um dos vilões na verdade, mas acho que foi o principal vilão da minha infância, que eu lembro de odiar ele, mas achar muito maneiro, tá? Que é o Imperador Digimon, né? O Ken Ichijoji de Digimon 2. O Imperador Digimon está aqui! Porque eu via na TV Globinho e eu achava ele um vilão muito maneiro. Porque, primeiro, ele era um moleque que judiava dos Digimons. Ele é um cruel. Esse moleque, ele é cruel. Ah, Felipe, mas tem lá o negócio, né, que tá no pescoço dele que faz ele ficar um pouquinho mal e não sei o que. Beleza, eu sei que depois ele tem uma redenção. Nem fodendo! Mas no primeiro arco de Digimon 2, não tem essa passada de pano. Porque ele é um filho da mãe, um babaca, chuta cachorro. Tem a cena dele chutando cachorro, é horrível. Sabe, tipo, e ele judia dos Digimons, ele escraviza os Digimons, que é a coisa mais fofinha do mundo, não tem como. Mas ao mesmo tempo, ele tinha uma atitude, um jeito debochado, que eu, quando era criança, achava muito diva. Eu não sei. Sabe, eu achava ele muito espalhafatoso, sabe? Tipo, e ele não viu aquela roupa, aquela capa. Eu achava muito legal isso quando eu era criança. Mas ele realmente era um vilão muito bem construído. Eu revendo hoje Digimon 2, ele é um vilão muito bem montado, muito bem construído, as motivações, sabe? Tipo, toda a parte das torres negras que ele monta ali no Digimundo, sabe? Ele é um vilão, assim, muito ardiloso, inteligente, porque tanto ele na vida real quanto no Digimundo, ele era um cara muito inteligente, ele era um prodígio para a idade dele, e ele usava isso para poder torturar e matar os Digimons ali, tipo, cara, ele era um cruel, uma babaca. Mas ele tinha um charme de vilão, eu não sei explicar, mas Ken Ichijoji marcou a minha infância, não tem como não marcar aqui o Imperador Digimon em quinto lugar, porque ele é um vilão cruel que marcou a minha infância. Em quarto lugar, como eu disse, eu vi One Piece, né? Eu tô vendo One Piece, na verdade, né? Então, muita gente vai falar, ah, Felipe, esqueceu de tal personagem. Todo mundo fala do Doflamingo, né? Mas eu não cheguei ainda na onde ele vai aparecer de fato. Teve alguns episódios que ele já apareceu, mas não em si como vilão principal. Então eu não vou botar aqui porque eu ainda não vi, né? Não posso opinar. Então, calma. Se tem vilões lá pra frente, como o Doflamingo, que são muito mais foda, é porque eu não cheguei lá ainda. Então eu vou falar dos que eu vi. Mas pra mim, até agora, eu tô no meio do One Piece, tô no episódio 400, eu acho, alguma coisa assim. Eu não vi nenhum vilão que me surpreendeu mais do que esse, porque pra mim, o Crocodile é sensacional. Que vilão foda do arco de Alabasta, ele é incrível, cara. Primeiro, o plano dele pra mim, tipo assim, pensa numa pessoa que tem um plano, ele tem paciência para montar o plano. Ele fez toda uma guerra civil, fazer dois grupos ali, né, se matarem entre si, botar a culpa no rei lá, o pai da Vivi, que eu esqueci agora, o Rei Cobra, botar a culpa nele para ficar contra ele, para nos fundos ele manipular o sistema, para ele conseguir tomar o reino de Alabasta ali, destruir tudo.
cara, puta, ele é um estrategista, ele é um cara estiloso, tá? As roupas dele são incríveis. Ele tem um, cara, ele tem um estilo, ele tem um negócio, sabe? Ele tem um gancho. Cara, vilãozaço. São camaradas que irão morrer juntos. É melhor se tornarem amigos. Maldito crocodilo. É o quê? Sério, o poder dele, a Akuma no Mi dele de areia ali é muito maneira, cara, é incrível. A dublagem dele, eu assisto One Piece dublado, desculpa, eu assisto One Piece dublado e a dublagem dele em português é incrível, a risada dele é incrível. Tudo no personagem é foda. Cara, ele é muito bom. Pra mim, o melhor vilão de One Piece até agora, porque ele é muito foda, ele é mega poderoso, ele é mega estrategista, ele é mega inteligente e ele tem toda a construção ali, tipo, do plano dele, tudo que ele, cara, o que ele faz com o país inteiro, como ele manipula as pessoas é incrível. E sem contar que ele é um Shichibukai, né? Então já elevanca, né, o nível dele ali. Foda, foda. Pra mim, Crocodile, o vilão mais foda e estiloso de One Piece até agora. Vamos ver mais pra frente o que vai aparecer, mas até agora é o Crocodile. Não tem como o governo passar a jurisdição deste lugar para você, porque afinal, eles confiam em mim uma vez que eu sou um Shichibukai. Em terceiro lugar, talvez muita gente não conheça, porque é um anime mais shoujo, né, de romance e tudo mais. Porém, é uma vilã, tá? É uma vilã sim, e foi um dos motivos dos meus ódios mortais assistindo obra, independente de anime, filme ou série. Ela foi um ódio na minha vida de eu assistir cada episódio de terror dessa mulher, que é a Akito Soma de Fruits Basket. Cara, que mulher insuportável, sério, insuportável. Que vilã maldita. Sério, pra quem não conhece muito Fruits Basket, né, tem a família Soma, né, o clã Soma, que eles são reencarnações dos signos chineses, né? Signos japoneses, não sei, eu agora já esqueci, mas tá, vou botar aqui. Mas eles são a representação desses signos, né? Então acontece que ela é a líder, ela é Deus ali, né? A reencarnação de Deus ali, e ela que dá as ordens pra esse clã, né, e tal. Só que ela tem um negócio de querer se sentir amada e querer que todo mundo faça as vontades pra ela, e ela traduz isso torturando o resto da família, porque como ela é a líder e ela é Deus para aquele clã, ela tem regras ali dentro, então ela pode mandar, né, de certa forma. Ali tem a maldição toda que envolve a família Soma, e o que ela faz é inacreditável. Sinceramente, Hattori. Peça desculpa. Akito! Peça desculpa! Mandei pedir desculpa! Peça desculpa! Desculpa. Akito. Yugi, como foi que isso aconteceu? O que ela faz com o Kyo? Assim, o Kyo, ele sofre por causa da maldição por todos ali da família, mas ela pega mais pesado, e não é só com ele, com todos, ela pisa em todo mundo, ela é nojenta. Ela não só tortura fisicamente, como algumas vezes ela bate em algumas pessoas assim, mas psicologicamente, essa é a parte que mais dói. Ela fala, tipo, você é um merda, você não presta pra nada, você é um lixo, você é um bosta. E eu tô sendo bem bonzinho falando aqui, tá? Porque ela humilha mesmo. Ela humilha todo mundo. Se tiver na frente dela, ela humilha. É isso que ela faz. Ela é nojenta. Você é quem deveria ter morrido. Com certeza. Se você não existisse, todos teriam sido felizes. Para, por favor! Assiste Fruits Basket, vocês vão entender o que eu tô falando, assim. E ela tem um final ali que eu não concordo muito, tá? Porque foi muito ódio em cima dela pra eu poder meio que, entre aspas, perdoar. Então eu não perdoo, tá? Não perdoo. Eu odeio a Akito Soma. Eu acho ela nojenta e tá que merece o terceiro lugar aqui na lista como vilã, porque ela é uma vilã completamente intragável. Akito Soma é nojenta. Em segundo lugar, cara, um vilão que começou como herói, que ficou 4 temporadas de anime como herói,
e virou vilão. E muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu gosto muito, tanto é que tá aqui em segundo lugar, que é o Eren de Attack on Titan. E é muito bom isso, porque, de novo, o roteiro aqui do Attack on Titan é impecável, eu acho. Assim, impecável é forte, vai ter uns momentos que ele dá uma derrapada, mas em geral ele é muito bom. E o personagem do Eren, ele tem um momento de virada que a princípio você não entende por que ele tem essa virada e por que ele tá sendo o vilão, né? Depois de uma grande revelação, que eu não vou contar aqui, né, pra quem não assistiu, mas se apesar de falar que o Eren é vilão é meio que um spoiler, mas enfim, né? Depois de uma grande revelação, a gente tem, né, o Eren ali voltando como um vilão, querendo destruir tudo, e você a princípio não entende muito bem os motivos dele, depois você entende porque tem os motivos. Tem gente que concorda, gente que não concorda, eu acho que é assim. Pra mim, nada justifica um genocídio. Nada vai justificar um genocídio, sabe? Tipo assim, o que ele faz ali com o Reiner, até então eu acho que é pagar na mesma moeda. Até aí tudo bem. Agora, o resto eu acho que é um pouquinho too much. Eu entendo por que ele fez, mas ainda assim é genocídio. Mas ele é um ótimo vilão, muito por causa da transição de ser o personagem principal e ser o cara que a gente tá acompanhando a vida inteira no anime, e aí dá essa virada, esse plot, e a gente, caraca, agora a gente tá lutando contra ele, sabe? Tipo, é contra o Eren, sabe? Tipo, todo mundo tem os questionamentos ali dentro, é muito bom. O roteiro monta muito bem esse personagem, né? A virada dele, e funciona, ele é muito bom. Funciona assim, até o final pra mim, que não é tão legal assim, mas ainda assim é muito bem feito o vilão, assim. Ele é mega poderoso, ele é mega foda, e ao mesmo tempo ele tem um objetivo que você meio que fica com pena um pouco dele. Você chega a ter um pouco de pena do Eren, mas é um vilão muito bem montado, e ele vai em segundo lugar que só pela virada inteligente do roteiro, eu achei que foi incrível ter transformado esse cara que era o principal herói, ninguém esperava, pode falar que você não esperava que no final o anime ia ser de corre Eren pra corre, que é o Eren, né? Que é o meme que todo mundo faz, porque ninguém esperava que ele ia ser o vilão da obra final, né? Que esse é o grande vilão do final da obra, e foi o que aconteceu, né? Foi isso, e sensacional. Pra mim o Eren, top 2 melhores vilões dos animes pra mim. Mas em primeiro lugar, pra mim, não vai barrar ninguém, porque se eu falei de um protagonista que era protagonista por um bom tempo e virou vilão no final, em primeiro lugar a gente tem um vilão que sempre foi vilão. Muita gente defende, mas desde o primeiro episódio, talvez você meio que mude de vez em quando, mas ele tá ali como vilão desde o começo da obra, que é o Light Yagami, o Kira de Death Note. Cara, que personagem foda. Death Note pra mim é uma das melhores obras de todas, assim, mangá, anime pra mim, impecável, eu adoro Death Note, acho incrível. E o Light, você acompanha o anime, a obra inteira, pelo ponto de vista dele. Você tá ali acompanhando ele e você fala, ele vai matar as pessoas ali no caderno, mas é bandido, é assassino. Então, a gente como espectador, a gente passa um pouquinho de pano, a gente fala, ele tá matando, mas é bandido, entendeu? Eu acho que a virada de chave pro público talvez seja no momento que ele mata o Ray Pember e depois a esposa dele, porque ali foi a hora que, pra mim, foi a hora que cruzou a linha do aceitável. Porque ali ele matou pessoas que tecnicamente eram inocentes. Tipo, tudo bem, era um dominó todo pra ninguém descobrir quem era ele, mas ali você via que ele não tinha mais coração, ele não tinha, tipo assim, quem atrapalhasse os planos dele, independente de quem fosse, ele ia matar. E o plano dele tava ali desde o começo, a gente que meio que não via, né? Que ele fala desde o primeiro episódio que ele quer ser o deus do novo mundo, ele quer governar todos, sabe? E, tipo, ele quer ser o grande manda-chuva, ele se acha pra caralho, né? E como ele é, pra mim, um dos personagens, se não o personagem mais inteligente da história dos animes, né? Ele e o L, porque ele consegue, né, durante o anime todo, manipular todo mundo, fazer um jogo de gato e rato ali, que é muito foda. Todos os planos dele são muito inteligentes. Eu sempre falo que pra você fazer um personagem inteligente, você tem que ter um roteirista muito inteligente. E o autor de Death Note ele é muito inteligente, porque os planos do Kira e do L pra um pegar o outro é muito legal de acompanhar, muito divertido. E você acompanha esse vilão, né, que a gente assiste pelo ponto de vista dele. E você fica naquela questão de, eu quero que ele seja pego, mas eu quero ver como é que ele vai se safar agora, entendeu? Até chegar no final. Eu quero saber o que vai acontecer ali, e você não sabe se ele vai vencer no final, se ele não vai, fica muito
sabe, é muito agoniante, você fica viciado. É um anime que você fica viciado. E olha que ele tem poucos episódios, mas ele é viciante. É muito foda. E todo o arco final daí que eu não vou comentar aqui, mas eu acho muito legal o desfecho. Muita gente não gosta. Eu gosto do desfecho, tá? Do anime. Eu acho muito legal o desfecho, que funciona. E tem uma frase, porque ele é tão prepotente de ser Deus, e tem uma frase que eu acho muito legal que um personagem fala. Não, você é só um assassino, Light Yagami. E esse caderno é a pior arma de assassinato em massa na história da humanidade. Você se entregou ao poder do Shinigami e do caderno. E se confundiu com um deus. Mas no fim, você não é nada além de um serial killer louco. É só isso que você é. O Kira, as pessoas veem o Kira muitas vezes, tanto dentro do anime ali, que como se fosse realmente um deus, uma figura messiânica que veio salvar o mundo dos criminosos, que ia trazer a paz, como se fosse realmente um deus, porque ele imprime essa crença nas pessoas de como se fosse um deus. Mas no fundo ele não é, ele é só um assassino mega inteligente, mega foda, mas ele é um assassino. Eu acho essa frase encaixou muito bem, inclusive, pro personagem, sabe? E por isso eu coloco o Kira como, pra mim, o maior vilão dos animes de todos os tempos, porque você acompanha a história inteira do vilão ali, pelo ponto de vista do personagem principal. Eu acho isso genial, genial. E o Light, apesar de você concordar ou não concordar, ele é um vilão, de certa forma, e ele é foda, e ele é incrível. Cara, sensacional. Light Yagami Kira, pra mim, perfeição como vilão, sensacional. Send in the clowns. E é isso, deixa nos comentários o que vocês acharam daqui da nossa lista. Faça a sua lista aqui embaixo dos seus personagens de anime, dos seus vilões favoritos. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau.